Olá pessoal, eu sou a Meca, diretora do Grupo Método, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre um tema que eu não tenho falado muito nos vídeos anteriores, mas que tem um pessoal bem interessado. Falar um pouco sobre autismo leve, na verdade as dificuldades que a gente tem em entender e lidar com casos de autismo leve. Primeiro, a primeira questão que eu queria colocar é que assim, autismo leve também é difícil, também traz dificuldades para a família, traz desafios para a família. Vamos começar tentando entender o que a gente normalmente chama de autismo leve. Conforme você vai conversando com diferentes profissionais, você vai ouvir diferentes descrições disso. A forma como eu entendo, a forma como a gente vê lá no Grupo Método e a forma como a gente tem trabalhado, crianças que apresentam um bom repertório verbal, um bom repertório de comunicação, um bom repertório social e que normalmente acabam funcionando bem de uma maneira geral e conseguem aprender num ambiente mais desorganizado, na escola, em casa, não exigem um número enorme de repetição, controle de distrações e etc., acabam sendo descritos como autismo leve. Algumas pessoas tendem a descrever autismo leve como sendo aquela criança com autismo que fala. Eu peço para ter um certo cuidado com isso, que muitas vezes crianças que têm habilidades verbais, que têm boa compreensão e bom uso expressivo da linguagem, apresentam desafios comportamentais tão significativos que acabam dependendo de um nível de suporte muito grande. E aí eu acho que é difícil a gente encaixar isso em autismo leve. Mas de uma maneira geral, aquela criança que a gente vê perfeitamente incluída em sala de aula, que tem algumas dificuldades específicas em interação social, dificuldades em entender determinados aspectos da linguagem, ironia, duplo sentido, sarcasmo, esse tipo de coisa, acabam sendo essas aí que a gente trabalha com, que a gente que considera autistas leves. O que significa isso? Que a criança não precisa de nenhum acompanhamento, de nenhuma ajuda, que está tudo bem? Não, na verdade eu sempre digo para os pais, veja, o tipo de intervenção que a gente, como analista do comportamento, vai oferecer para uma criança com este perfil é muito diferente do tipo de serviço que o analista do comportamento vai oferecer para uma criança com perfil de autismo mais grave, que vai precisar de uma condição mais estruturada para adquirir repertório, vai precisar de procedimentos mais detalhados para poder desenvolver um bom repertório de comunicação, um bom repertório social. Mas ainda assim, você vai precisar ter certos cuidados, principalmente na hora que a criança começa a entrar numa idade escolar um pouco mais avançada, que é aí que começa a dar mais problema, né? Muitos pais relatam a dificuldade quando as crianças vão para o segundo ano, terceiro ano e mais para frente na pré-adolescência e adolescência. De fato, na escola, para a criança com autismo leve, começa a ficar mais difícil nessa época, né? A criança com autismo mais grave, que tem uma deficiência, que tem uma deficiência mais claramente observável, muitas vezes os colegas entendem de um jeito diferente, acabam protegendo, acabam servindo como agentes terapêuticos de uma forma mais natural do que acontece com a criança com autismo leve. A criança com autismo leve muitas vezes passa apenas como uma criança estranha na escola. Então ela é mais vulnerável a bullying, ela está mais sujeita a situações difíceis na escola do que uma criança com autismo mais grave, em muitos casos. Então a gente tem que se preocupar nesse momento em criar em fortalecer um repertório desse indivíduo com autismo leve que permita a ele se proteger um pouco dessas situações difíceis na escola. Além disso, principalmente na pré-adolescência, na adolescência, começam a entrar questões relacionadas à sexualidade, a relacionamento interpessoal, à vida adulta, que também se complicam. Então é comum a gente ver crianças com esse perfil apresentando outras características clínicas e comportamentais que eventualmente vão ser diagnosticadas como uma comorbidade do tipo de ansiedade ou coisas desse tipo, tá certo? Então, assim, a minha mensagem de hoje, assim, o pessoal que tem filhos com autismo um pouco mais grave normalmente olha com certo desdém ao pessoal que tem filhos com autismo leve, como se o autismo leve não impusesse esse nível de dificuldade.
O autismo leve impõe dificuldades, impõe desafios diferentes daqueles que a gente enfrenta em casos de autismo grave, mas igualmente importantes para a vida adulta, principalmente. Se a gente quer transformar uma pessoa com autismo leve em um adulto feliz, produtivo, bem integrado, a gente tem sim que planejar um pouco os passos e tem sim que dar um certo suporte para esse indivíduo no decorrer da vida, principalmente no decorrer dos anos que ele entra na vida adulta. Bom, por hoje é isso aí. Eu queria lembrar vocês de checar a nossa página no Face, dar um like aí no nosso post e continuar seguindo os nossos vídeos, tá bom? Até uma próxima.